Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 93, do versículo 50 ao 53, finalizando o estudo dessa sessão. Foi ótimo estudar essa sessão, né, semana passada. Foi muito bom, eu aprendi muita coisa e todos nós, né, nos aproximamos mais do Senhor quando nós estudamos as Escrituras. Então vamos lá, os versículos anteriores aqui, a gente vai começar no 50, mas os versículos anteriores, ele chamou a atenção da liderança da igreja, para não deixar a família de lado. A importância é a família, então não era para eles cuidar do chamado deles na igreja e não dar atenção em casa, não cuidar. O principal é no lar, e o Senhor ligou essas duas coisas. E aí ele disse, né, o que digo a um, digo a todos. Né? Tem um ditado popular que diz, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso mostra uma imparcialidade. Ou seja, Deus ele é justo com todos, tá bom? Como quando a Escritura diz assim, Deus não faz acepção de pessoa, é que ele não escolhe um preferido. Aquele, pois, que obedece os mandamentos, que se esforça para buscar a Deus, ele é favorecido por Deus por conta de sua obediência. Tá bom? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. O versículo 50 diz assim: E também a meu servo Nilka Whitney, bispo de minha igreja, precisa ser castigado e pôr em ordem a sua família, e a fazer com que sejam mais diligentes e interessados em casa, e orem sempre. Caso contrário, será removido de seu lugar. O que significa ser mais diligente e interessado em casa, né? Essa frase me chamou. Cada versículo aqui teve uma frase que me chamou a atenção, que é o que a gente vai estudar. Então, o que significa ser diligente e interessado em casa? Bom, significa assumir as responsabilidades que nós temos no nosso lar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ser diligente em casa significa assumir as responsabilidades tanto espiritual como temporal no lar. Cuidar da família com constância, dar atenção aos filhos, manter a ordem, disciplina amorosa, hábitos justos. Ser interessados em casa é não ser descuidado nos deveres da casa, doméstico, seja qual for os deveres, né? Nós possamos nos preocupar com isso também. Então, fazer também com que o nosso trabalho, ou projeto de vida, ou chamado na igreja, não seja mais importante do que o próprio lar, de cuidar da própria família. Isso que significa ser diligente e interessado em casa. Aqui também, resumindo, né, o lar deve ser um lugar de oração, estudo e amor. Isso exige esforço contínuo. Então, isso que significa constância na nossa vida ali, tá bom? Vamos lá para o próximo versículo, 51, diz assim: Agora vos digo, meus amigos, que meu servo Sid Rigdon faça a sua viagem rapidamente e proclame também o ano aceitável do Senhor, o Evangelho da salvação, conforme a palavra que lhe inspirar, pela oração unânime de vossa fé, sustentá-lo-ei. Então aqui chamando Sid Rigdon para fazer uma missão, pregar o Evangelho. A frase que me chamou a atenção aqui é do ano aceitável do Senhor. O que significa o ano aceitável do Senhor? Esse é uma escritura, né, um termo usado lá por Isaías. Está lá em Isaías 61, versículo 2. E o próprio Jesus Cristo, quando estava em Nazaré, lá em Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 19, ele cita Isaías o tempo aceitável, o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? É o ano em que as portas estão abertas. É o ano em que... Aqui nada mais é do que você falando, dá tempo, vem fazer convênio comigo, dá tempo. Então, o ano aceitável é que o Senhor está aberto. Quando se fecha, né? Algumas igrejas até falam do tempo do fechamento da graça. Quando Cristo vier, não é hora de se arrepender. As obras já deveriam ter sido feitas. É isso que significa. Então, aqui é uma demonstração do Senhor, a misericórdia e o amor dele para com as pessoas, para com todos nós, tá bom? Para a aceitação do Evangelho. Então, isso que significa o ano aceitável do Senhor. Significa um tempo em que tem o Evangelho, que ele está acessível às pessoas, é isso que significa. Versículo 52,
e que meus servos Joseph Smith Jr. e Frederick G. Williams também se apressem a dar-lhe-á de acordo com a oração da fé, e se guardar minhas palavras, não sereis confundido neste mundo, nem no mundo vindouro. A frase que me chamou a atenção aqui nesse versículo foi a oração da fé. O que é a oração da fé? Aqui dá para ver que não é uma oração comum, tá bom? Ela tem um adendo aqui, né? Algo acrescentando, a oração da fé. Então, o que é a oração da fé? A oração da fé, ela é feita com plena confiança em Deus, alinhando a nossa vontade com a intenção sincera de obedecer e responder ao Senhor. Bom, não é apenas pedir, mas orar acreditando que o Senhor vai conceder para nós o melhor que for para nós, né? De acordo com a vontade dele. Então, lá em Tiago, capítulo 1, né, versículos 5 e 6, fala da oração da fé. Porque é uma oração que você tem que crer que realmente Deus vai pedir. Não uma oração só por orar, mas realmente sabendo que Deus ele responde às nossas orações. Tá bom? Então, pegando o gancho aqui de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de um para outra parte. Então, aqui a gente vê que essa oração, que Deus ele é generoso, que ele dá sabedoria livremente àqueles que pedem, tá bom? Mas ele também, ele coloca uma condição, não duvideis. É para pedir, isso é ter fé, pedir e não duvidar, acreditar que vai receber. A aplicação prática para nós aqui é que quando nós precisamos da resposta, a gente tem que orar com fé, com real intenção, com desejo realmente de seguir o que o Senhor nos responder, tá bom? Então, essa oração traz poder espiritual e abre revelações, tá bom? Fortalecendo os servos do Senhor para se manter firme no caminho. Versículo 53, o último versículo aqui, diz assim: E em verdade vos digo, que é a minha vontade que vos que vos apreceis em traduzir as minhas escrituras, em obter o conhecimento da história de países, de reinos, de leis de Deus e do homem. Tudo isso para a salvação de Sião. Por que ele fala para aprender também a lei dos homens? Porque a partir desse momento a gente vai ver que Joseph Smith ele vai começar a usar meios legais, né, para processar as pessoas que estão buscando perseguir a igreja, né? Antes eles fugiam, né? Tava ruim, eles tinham que fugir, né? Porque era imposto isso sobre eles. Então ele decidiu começar a buscar ali as leis do país, tá bom? Então ele começou a buscar as leis do país para defender ali também a igreja, buscando os direitos. Então por isso a importância aqui de buscar a lei dos países, né? Mas a pergunta, né, eu acho que o versículo que me chamou mais atenção aqui, ou seja, a frase nesse versículo, é o que significa a salvação de Sião, porque tudo isso era para a salvação de Sião. Então, a salvação de Sião, ela é tanto o povo de Deus, que é Sião, tá bom? Como um lugar onde eles estavam, tá bom? Então, a salvação de Sião envolve uma preparação espiritual e material, tanto que eles tinham que conseguir meios para construir a cidade de Sião, recursos, pessoas vivendo a lei da consagração e assim por diante. Mas a preparação também era espiritual. Buscar ao Senhor, aqui ele falou muito sobre ajudar a família, unir-se com a família, ensinar os filhos e assim por diante. Tá bom? Então significa aqui o ser unidos e fortes, né? Aqui o Senhor também falou, por isso que o Senhor manda traduzir as Escrituras, porque essa é uma maneira de fortalecer Sião, por meio das Escrituras. Então ele manda traduzir as Escrituras, estudar as leis dos reinos, dos países. Isso serviria para quê? Para eles ficarem firmes, sabendo dos seus direitos e se manterem firmes ali no Senhor. Então a salvação de Sião é, portanto, preservar e edificar um povo santo, e resistir ao mal, e receber o Senhor, né? Receber a glória do Senhor, guardar os mandamentos. Então, isso que significa
a salvação de Sião, tá bom? Então, a mensagem de hoje que nós compartilhamos é essa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.